acho. Ah, então hoje é Geografia e Sociologia. E Literatura. Geografia, Sociologia e Literatura. Isso. Tá animado o dia de vocês. Tá animado o dia de vocês. Mas aí também não é, a gente pensa assim, né? Não é o dia, né? Não é só. Ficam abertas até o dia seguinte, meia-noite, mais ou menos. A maioria das pessoas está fazendo assim com vocês? Mais ou menos, é. O Antônio deixou uma semana pra gente. Ainda. Química é mais salgadinho, né? Química mais. Hoje é dia 26/08. Nosso último dia de agosto com a aula nossa, geografia e nossa aqui. Segundo ano. Vamos lá, então. Vou dar bom dia para meus queridos que já apareceram por aqui. Dona Bruna. A Trieto entrou mais rápido que meu. Eu estava esperando para abrir a sala. Abri só 7h25, né, Trieto? Eu tentei abrir antes aí. Tentei abrir. A sala só abre 7h25. Aí fiquei esperando. Aí quando deu horário, a Trieto, pau, entrou antes de mim. Rápida no gatilho. Deixa eu ver aqui então. Bom dia, dona Trietro. Bom dia, dona Lani. Bom dia, Bruninha. O prof vai fazer a chamada, eu sei que são poucos. Bom dia, dona Rafa. Senhora vai bem, dona Rafaela? Bom dia, Luiz. Bom dia, Ian. Bom tê-lo por aqui, seu Ian. Bom dia, Gui. Tudo bom, seu Guilherme? Vamos ver quem é que tá comigo aí, então. Já é 7h33, eu quero ver se começa com vocês 7h35. Bom dia, Marcos. Tem rezado bastante pela gente, Marcos? A gente tá precisando, Marcos. Tá difícil. Vamos lá, então, meus queridos. Amable tá por aí? Amable, não? Arthur. Oi, Arthur. A Bruna já deu oi pra mim ali. O Bruno. Bruno está? Não? Derek. Derek não? Fernanda. Fernanda não? Gabriele. Gabriele. Também não. O Guilherme já me deu bom dia ali agora há pouco. Opa, Gabriele. Deixa eu consertar o teu aqui já, Gabriele. Pronto. Ok, o Guilherme deu oi. O Gustavo Mioto tá por aí? Mioto? Não? O Ian já me deu bom dia. João Gabriel. João Gabriel não. João Lucas. João Lucas, bom dia. Não. Cauane. Cauane também não. Lani. Lani já tinha dado bom dia. Laura. Oi, Laura. Luana. Luana não. Lucas Jesus. Ei, essa sala tá vazia hoje, hein? Vazia não, está com poucos mais importantes, né? Lucas Mendes. Lucas Mendes. Aqui.
Tudo bom, Lucas? Tudo certo, prof? Contigo? Tá bom. Tudo tranquilinho. Luiz Eduardo. Já me deu bom dia, né, Presente. Luiz? Sim. Manuel. Marcelo. Oi, Marcelo. O Marcos já me deu bom dia. A Maria Eduarda Wagner tá por aí? Wagner, não? Maria Eduarda Trietro. Já me deu bom dia, foi a primeira a dar bom dia antes de mim. Oi, Mioto, já vou consertar o teu aqui. Pronto, já tá com presença, Mioto. Tranquilinho. Maria Eduarda Medeiros. Medeiros não. Maria Esther. Maria Esther? Não. Matheus Hilário, bom dia, seu Matheus. Michael não. Nicolas, não. Nicole. Eu tô aqui. Bom dia, Nicole. Bom dia. Pedro não. A Rafa Medeiros já me deu bom dia lá em cima. Seu Ramon não. Sofia. Oi, prof. Tudo bom, Sou? Tudo? Tá bom. Werner. Olá, Werner. Vocês sabem me dizer se o Ramon é o irmão do Lucas? O irmão dele que estudava com a gente lá era Lucas? Era ele que era o irmão do Lucas? Será que era ele, o Ramon? Alguém sabe? O Ramon é irmão de um que se formou ano passado. Ah, então eu acho que é. Então é ele. Não, o Ramon é irmão do Juan, acho. Ah, do Juan. Ramon e Juan. Tá certo. Eu achava que era irmão do Lucas, mas não. O irmão do Lucas era aquele outro menino, como é que é o nome dele? O Guilherme. Lucas Freitas. Freitas? Isso. É, o Guilherme. É o Guilherme, né? É o Guilherme. O irmão do Ramon é o Juan, tá certo. João Lucas, já consertei o teu aqui, tá? Já coloquei presença pra você aqui. Lucas Jesus também, já coloquei o teu aqui, tá? Fernanda, já dei presença pra você também, Fernanda. Então, do povo que chegou tarde aí, a Amable tá com falta, o Bruno, o Derek, o João Gabriel tá com falta, Cauane com falta, Luana, Manuel com falta, Maria Eduarda Wagner, Medeiros, Maria Sé com falta, Michael com falta, Nicolas com falta, Pedro Henrique com falta e Ramon com falta. Opa, Derek tá ali dando um oi pra mim. Tá ok? Então, Derek, já arrumei o teu aqui, tá? Bom dia, seu Derek. Pessoas, nós estamos com a apostila número 7. É o volume que a gente está, ó. Aqui, ó, volume 7. Nós vimos toda a parte, né, do último tema nosso que a gente estava vendo, era esse aqui, espaço urbano, lá na página 4, foi o último tema que a gente viu, espaço urbano. E hoje a gente entra nessa parte aqui, ó. Aqui. Módulo 20, tá? A gente tem provinha hoje, eu já vou falar pra vocês assim, eu vou adiantar pra vocês. A minha prova, ela entra hoje à disposição de vocês, só que eu não tô usando o meu computador hoje, porque o meu computador deu uma embestada, eu acho que eu andei baixando os programas pra editar o vídeo,
E ele ficou dodói, tá bichado, tá virose lá com ele. Mas o menino vai entregar hoje às 2 horas. E a provinha de vocês tá feita lá. Eu não tô com vontade de fazer outra prova. Já tá prontinha de vocês lá. Se ele não entregar, eu já faço outra. Mas se ele entregar, eu uso a que eu tenho hoje à tarde, tá? De qualquer forma, a prova não vai sair exatamente às 13 horas, não vai estar disponível às 13 horas, mas ao longo da tarde eu coloco à disposição de vocês. Como eu vou atrasar um pouquinho a entrada, eu iria cobrar ela de vocês amanhã à meia-noite. Eu abro ela hoje à tarde e eu deixo ela aberta até sexta-feira, meio-dia. Tá? Combinado? Certo, meus queridos? Então, em vez de fechar ela amanhã, eu fecho ela sexta, meio-dia, tá? Tá. Então, tá bom. Vamos lá, então. Apostila, página 21. Olha aqui, ó. Página... Ups, conseguem ver? 21? Então, vamos lá, pessoas. Formação do território brasileiro. Vamos ver um pouquinho como é que se formou como é que se formou e como é que se organiza o território brasileiro, tá? O Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, já existiam os índios, já estavam aqui organizados em tribos. O Brasil, na verdade, ele começou a ser colonizado pelos portugueses, apesar de a gente ter sido atracado aqui, né, dos portugueses em 1500, os primeiros 30 anos, na verdade, a única coisa que os portugueses vinham para o Brasil buscar era o pau-brasil. Foi um tempo meio parado, de 1500 a 1530, tá? Aí, quando a gente chegou em 1530, Martim Afonso, ele pegou uma expedição e veio para o Brasil, na verdade, em 1531, com 400 pessoas, sementes, com mudas de plantas, com instrumentos agrícolas, com animais domesticados e atracou no Brasil. Se vocês observarem aqui, ó, nesse mapinha, tem 2 cidades pintadas aqui, ó, Cananéia e aqui São Vicente. 2 cidades não, 2 vilas, perdão. Foram nessas 2 regiões que esse pessoal que veio junto com Martim Afonso atracou e se estabeleceu. Oficialmente, a primeira vila brasileira foi a de São Vicente. Apesar de que alguns historiadores defendem a ideia que ele atracou em 1531 em Cananéia. Então tem uma discussão, mas a maioria dos cientistas atestaram, né, ou seja, o oficial, é que o Brasil tem a sua primeira vila fundada em 1532 em São Vicente. O que quer dizer a primeira vila? Não tinha nenhum português aqui nessa época, já tinham vindo 1.500 portugueses e tinha um ou outro português que vinha buscar para o Brasil e tal, mas que se estabeleceram e criaram uma organização e criaram uma área administrativa própria. A primeira vez que teve uma base administrativa foi em São Vicente, em 1532, onde a gente teve a nossa vila, primeira vila brasileira. Essa informação de quem foi a primeira vila está na página 22, do ladinho desse mapa ali, ó. A gente está falando das primeiras cidades brasileiras, as cidades coloniais, começando a falar pelas vilas, né? E aí na página 23 tem um parágrafo ali abaixo daquele exercício que fala justamente o que é necessário para se transformar numa vila. Na verdade era um povoado em torno de uma capela, se organizaram em torno de uma capela, mas o que dá autenticidade para ser a primeira vila é que ela tinha uma organização e tinha administração, tinha alguém que administrava já o povoado, uma administração constituída. Além dessa vila, na sequência a gente teve então ali junto, né, a São Vicente, Cananéia, outras vilas surgiram. Eu falei para vocês que Martim Afonso trouxe na bagagem dele sementes e trouxe mudas de planta. Junto com esses colonos, vieram de Portugal a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela se estabeleceu no Brasil e se deu muito bem no clima da região Nordeste.
Então, logo a região Nordeste, ali a região da Bahia, ela foi se desenvolvendo na área da cana-de-açúcar. Então, se nós pensarmos, dermos uma olhadinha lá na página 24, lá no topo da 24, olha meus rabiscos, olha que eu estou fazendo meu rabisco. Lá na página da 24, em 1549, nós temos a fundação de Salvador como uma vila, e ela passou para o estágio, como cidade, né? Ela era uma vila, ela foi a cidade, foi a primeira cidade brasileira. Vila foi São Vicente. A primeira cidade brasileira, Salvador, lá na página 24, lá em cima, ó, 1549, ano que ela foi fundada como uma vila, uma cidade. E em 1763, ela foi instituída como capital da colônia. Aonde que eles estabeleciam a capital? Lembra que nós éramos colonizados. A área de capital é a área que administra, é a área que fiscaliza. Fiscaliza o quê? Aqui no Brasil, tudo que era extraído e produzido tinha que pagar impostos para a coroa portuguesa. Então, a capital, ela concentrava toda a área de administração dessas áreas de produção e também ela fiscalizava quem é que pagava e quem não pagava o imposto para a coroa. Então, sempre a capital estava próximo às áreas onde as atividades econômicas eram mais fortes naquele momento. Então, Salvador foi instituído como a primeira capital brasileira justamente porque ela ficava próxima da região onde era a maior, a atividade mais forte, que era a cana-de-açúcar. Durante muito tempo, Salvador foi uma cidade das mais populosas do Brasil. Então, aquela região ali do Nordeste, principalmente a região ali de Salvador, ela durante muito tempo ela foi de grande influência e muito importante para a coroa portuguesa. A gente consegue observar nos mapas antigos que essas vilas, essas primeiras organizações, elas estão concentradas na região litorânea, à beira-mar. Então, ali no segundo parágrafo fala, ó, criadas como feitoras ou entrepostos comerciais à beira-mar, as primeiras vilas e cidades brasileiras tinham o papel de administrar e fiscalizar as atividades econômicas que eram realizadas na colônia e informar e transmitir tudo para Portugal, tá? Lá na página 24, lá embaixo, fala assim, ó, a única cidade que foi instituída que não era bem à beira-mar era quando foi instituído São Paulo. Ela foi um pouquinho mais para dentro do território, que não era exatamente a beira-mar, né? Por que São Paulo se tornou uma vila importante, mesmo ela não estando exatamente na beira do mar? São Paulo estava na divisa, próximo da divisa entre as terras brasileiras, entre as terras portuguesas e as terras espanholas. O limite da terra espanhola e as terras portuguesas, lembra que nesse período aqui, Portugal e Espanha tinham feito o traçado de Tordesilhas, que dividia em terras portuguesas e terras espanholas. E São Paulo estava ali mais ou menos no limite entre os dois. Ela era chamada, inclusive, de Boca do Sertão. Por que Boca do Sertão? Hoje a gente pensa em sertão, a gente pensa em área seca, em área do Nordeste e tal. Mas naquela época o sertão era exatamente no limite ali onde acabavam as terras portuguesas e começavam as espanholas. Eram as áreas mais distantes do litoral. Tá? Então, São Paulo foi exatamente na Boca do Sertão. Por isso que de São Paulo é que partiram os bandeirantes quando foram explorar os territórios ali vizinhos. Inclusive, a gente sabe que a fronteira ali, o limite do Tratado de Tordesilhas, mais tarde ele foi expandido justamente pelas explorações, né, inclusive dos bandeirantes que saíram de São Paulo. Essas explorações que saíram de São Paulo e outras que saíram em destino, né, um pouco mais ao norte, em busca de riquezas, em busca de drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Não era nada dessa, era alucinógeno, era droga, não. As drogas do sertão é porque antigamente, naquela época, a medicina ela era através de plantas, então as plantas eram extremamente importantes, né?
E outra questão é que as drogas dos sertões eram o que dava o paladar às comidas, eram os temperos, eram as sementes, eram as raízes. Então, as drogas dos sertões não tem nada a ver com, não é vícios, alucinógenos e tal, não. Lá na página 25, no topo, tem um quadrinho que fala assim, drogas do sertão, frutas, raízes, sementes, plantas extraídas principalmente da região da floresta amazônica, como guaraná, urucum, castanha do Pará, cacau, baunilha, coisas que davam sabor à comida principalmente, tá? Essa expansão das áreas ali que eram portuguesas, na área do litoral, adentrando mais para o interior, inclusive ultrapassando a linha que era da Tordesilhas, fez com que os portugueses descobrissem muitas riquezas. E aí na página 25 começou a mudar um pouquinho a atividade mais importante, deixava de ser a parte da cana-de-açúcar e surgia a descoberta de ouro, diamante, pedra preciosa, principalmente na região ali de Minas Gerais. Se você olhar na página 25, a gente começa a falar... Opa! Tá dando um eco aí, alguém tá com o microfone aberto? Fecha para mim, por favor. Começa a surgir, então, as cidades do ouro nos sertões do Brasil, justamente ali, nos limites entre terras portuguesas e terras espanholas, e aí começou, então, a exploração e começou a descobrir a existência, então, de ouro, de diamante, e por isso que começaram a surgir as vilas mais interioranas, justamente porque as vilas se organizavam também em torno de onde tinha as atividades econômicas mais fortes, tá? Nessa época, a criação de gado era mais destinada para suprir a necessidade da população livre e escrava que estava na região litorânea. E aí vai começar a mudar, vai começar a sentir falta, porque o gado que servia de alimento para aquelas pessoas naquela época, a carne, inclusive o couro também, que era usado para a fabricação de diversos utensílios, além de sapatos, até nessa época aqui era destinada para a região mais litorânea. Nessa época aqui, quando começam a surgir as vilas, aí existe um interesse maior em ampliar essa produção. Lá na página 25, nós temos ali um mapinha que mostra economia no século XVIII. Essas descobertas do ouro, essa expansão interiorana se dá no século XVIII. Então dá uma olhadinha ali, quais eram os principais... Até o surgimento das cidades do ouro, dá uma olhadinha ali, a gente tinha cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão e algodão. Daqui para frente começa então a surgir, a evoluir mais ainda a parte amarelinha ali, que é a mineração. Já na metade do século XVIII, a gente já tinha diversas minas de carvão, minas de diamante, pedras preciosas, e a população começava a se organizava já no entorno dessas minas, tá? E aí, com isso, a gente começou a ter um crescimento populacional na parte mais interiorana. E aí surgiram as vilas interior. Na região de Minas Gerais ali, inclusive aquela cidade Mariana, que teve aquele rompimento de barragem um tempo atrás, Mariana surgiu nessa época. Dá uma olhadinha naquele parágrafo abaixo do mapinha ali, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, sexta linha ali, possibilitou a fundação e o rápido crescimento demográfico e econômico de vilas interiores, que são essas, dando origem como a Mariana, Sabará, Vila Rica, que a Vila Rica é a atual Ouro Preto, Diamantina, as cidades ali que hoje guardam histórias dessa época de mineração de ouro, diamante, pedras preciosas, tá? Ou seja, lembra que a capital era Salvador? Porque a cana-de-açúcar, que era a produção mais importante, começa a ser mais importante a produção do ouro. Lembra que a capital é para administrar e fiscalizar todas as riquezas produzidas na colônia. Então, hora de mudar a capital de Salvador para uma região mais próxima das minas de ouro. Só que as minas de ouro, assim, elas estavam um pouquinho mais, sai de Salvador, está na região de Minas Gerais. Então ela se muda de Minas Gerais, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Em 1763, na página 25 lá embaixo, 1763, o Rio de Janeiro passava a ser a capital da colônia em virtude da sua localização próxima
num ponto estratégico. Ela tanto era importante, ela tanto era próxima, era a cidade mais próxima de Minas Gerais, porque as pessoas podem pensar assim, professora, se Salvador estava perto da cana-de-açúcar, por que não botaram a nossa capital em Minas Gerais mesmo, Belo Horizonte, por exemplo, que hoje é Belo Horizonte? É porque ficava muito longe do mar, por onde desembocavam as riquezas. Então, por isso que eles botaram em Rio de Janeiro. Saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro fica na altura ali de Minas Gerais, fica próximo das minerações, tem como fiscalizar as minerações, mas também ali é próximo dos portos mais importantes, tem como fiscalizar as outras riquezas também. Por isso que mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. E a riqueza mais importante da época era o ouro. Lá na página 26, fala assim, que nesse período aqui, as cidades que extraíam ouro cresciam numa velocidade muito maior. E aí começou a ser necessário abastecer essa região de couro e de carne. Até então, a carne era mais para a região nordeste, tanto que os primeiros grandes produtores de gado e carne não foi aqui no Rio Grande do Sul, se estabeleciam na região do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, ele era chamado de Rio São Francisco ou Vale dos Currais, por causa da criação dos animais, do gado. E aí começou a surgir uma necessidade maior de gado e a produção de gado começou a se expandir para a região sul. Numa cidadezinha, numa região que vocês conhecem, vocês que foram no 6º ano lá do Roda Peão, vocês foram lá no 6º ano para Viamão. Caminho de Viamão, o caminho dos tropeiros. Quem é que não lembra dos bugios? Quem é que não lembra daquela trilha macabra, meio da noite? Já deu até um friozinho, deu medo? Deu medinho? Deu? Não? Hoje não, né? A Lani não foi. Hoje, Lani, eles dizem que não estavam com medo, mas eu lembro do olhar de medo de vocês. Vocês sabiam que esse ano era para ter tido Viamão, né? O pessoal do 6º ano e 7º ano, esse ano, infelizmente, tadinhos, não tiveram Viamão. Mas a região de Viamão ali se tornou uma grande produtora também de carne. Só que assim, a carne saía de Viamão, cruzava uma parte do Rio Grande do Sul, cruzava Santa Catarina, cruzava uma parte de São Paulo, até chegar em Sorocaba, que é a região de São Paulo. Só que essa carne ela era transportada como? Para não estragar. Eles salgavam bastante ela e transportavam, na verdade, o charque, a carne salgada, né? Só que eles iam principalmente de mulas, né? O transporte principal de carga. Eles tinham que descansar ao longo da viagem, sair de Viamão e até São Paulo na época, não eram por estradas, né? Eram por trilhas, eram por caminhos tortuosos, né? Então eles tinham que parar ao longo de diversos pontos do caminho. Nessas paradas que eram costumeiras deles, surgiram diversas cidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e em Paraná e em São Paulo. Tinha que ser do Paraná, né? Paraná e São Paulo. Na página 26 aqui, mostra, olha aqui, o mapinha, por onde eles percorriam o caminho, e os pontinhos aqui, são as cidades que surgiram. Acima desse mapa tá ali, No Rio Grande do Sul foi Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Vacaria, e em Santa Catarina, Lages, Curitibano, Mafra. No Paraná, Lapa, Ponta Grossa, Castro, em São Paulo, Itararé, Itapeva e Sorocaba. Eram os pontos de parada dos tropeiros para descansar, os tropeiros que carregavam carne. Essa carne chegava em São Paulo, em Sorocaba. Os tropeiros deixavam lá. Dali, ela era distribuída para os outros lugares e, inclusive, chegavam até a região das Minas, que era a região lá de Minas Gerais, tá? Na página 27, essa busca pelo ouro, ela fez uma coisa. O limite aonde a gente tinha ali entre Portugal e Espanha, que tinha sido estabelecido pela linha do Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado antes de 1500. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, já tinham definido até onde seriam as terras portuguesas se existissem, que não tinham nem certeza se tinham ou não. Mas mesmo antes da certeza, eles estabeleceram uma linha imaginária, que começava lá na região de Cabo Frio, lá na região lá de Portugal, lá em cima, e vinha traçando tudo que tivesse para o lado leste eram terras portuguesas, e o que tivesse para o oeste eram terras espanholas. Eles não tinham ideia como tinha volume de terra para o lado oeste, por isso que a fatia de Portugal ficou mais estreitinha, tá? Mas com essas
buscas, principalmente dos bandeirantes e outros exploradores para o interior das terras, e com essas descobertas do ouro, exploração do ouro, houve uma necessidade de uma remarcação das terras entre Portugal e Espanha. E foi aí que surgiu o Tratado de Madrid. Dá uma olhadinha lá em cima, ó. Aqui em cima, aqui, nós temos o Tratado de Madrid. Aconteceu lá no século XVIII, 1750. Lembra que a primeira vila que a gente teve no Brasil, a Vila de São Vicente, foi em 1532, né? Então, praticamente, 220 anos depois, a gente teve uma remarcação do território entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, porque eles sentaram para conversar em Madrid, resolveram as suas diferenças em Madrid, fizeram um acordo, um tratado chamado Tratado de Madrid, tá? Depois do ciclo do ouro, a gente falou do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro, tudo você já deve ter visto em história muitas vezes, né? Surge o período do ciclo do café. E o ciclo do café é o que põe São Paulo em evidência. Até agora a gente falou que em evidência Salvador, em evidência Rio de Janeiro, em evidência Minas Gerais e São Paulo. Quando ele começa a tornar marcante e importante para o Brasil? Na época do café. Na verdade, então, a expansão do café ela se deu no século XIX e século XX, na região sudeste, região de São Paulo, e uma parte da região do sul, ali a região do Paraná, norte do Paraná, onde tem a terra roxa, né, aquela terra escura, que é excelente para plantio. E aí a gente começa com uma expansão de urbanização para essa região sudeste e para essa região sul, tá? Essa expansão do café pela região sudeste e região sul ficou conhecida como Marcha do Café. Tá lá na página 27, do ladinho ali, ó, da cidade de Londrina. É a cidade de nascimento do meu marido, então Londrina eu vou todo ano, conheço bem. É uma cidade planejada, fruto da expansão do café, né? Essa região aqui do norte do Paraná e a região sudeste ali, então, ela derrubou diversas florestas para estabelecer cidades e para fazer o plantio do café, que gerou muita riqueza para o Brasil, tá? Surgiram nessa época aí o café na região do Paraíba do Sul, na região do sul de Minas Gerais, entra o São Paulo nessa história, entra o Paraná nessa história, tá? São Paulo, que até então era uma cidade mais periférica, sem grande importância, passa para um cenário mais importante. Na página 27, acima desse mapinha, esse mapinha aqui ele mostra as ferrovias que surgiram, principalmente em função do café, tá? Então, São Paulo, uma cidade que era periférica, ela cresceu, passou a ter importância econômica, a população, ela teve um crescimento populacional, surgem as estruturas de ferrovias, surge o Porto de Santos, e aí as ferrovias elas convergiam lá para o Porto de Santos, elas se direcionavam para o Porto de Santos, né? Se vocês observarem aqui, ó, ver se vocês conseguem ver, ó, esse pontinho aqui, Santos. Então as ferrovias elas convergem na sua maioria para cá. Aqui saía as riquezas através do Porto de Santos. E aí São Paulo passa a ter uma importância econômica e entra no cenário nacional como uma cidade que acaba tendo bastante estrutura, porque o café exigia estrutura de porto, exigia estrutura de ferrovias para poder exportar o café. O Brasil, em pouco tempo, ele começou a se tornar o maior produtor de café do mundo. E aí São Paulo acabou se estruturando, começou a ganhar infraestrutura em função dos produtores de café que precisavam botar essa mercadoria para desaguar, né, para ser exportada para outros países, tá? Em São Paulo começou a ter ferrovias, começou a ter porto, armazém para estocagem, os silos para estocagem de produto. Então São Paulo entra no mercado, aí começa a ter o quê? Escritórios para negociar esse café. Bancos para negociar as riquezas do café. E aí São Paulo começa a se estruturar com serviços também. Começa a ganhar esse cenário importante, né? essa presença marcante e importante no Brasil. O café ele teve trouxe grande riqueza para o Brasil até mais ou menos a crise de 29. A crise de 29 acabou fazendo com que os nossos cafeicultores
tivesse tanto café para vender e não tinha para quem vender, que eles chegaram a queimar, enterrar, jogar fora café. E aí foi uma quebradeira em função da crise de 29. Então o café ele foi forte até 1929. Né? Mas nessa época aí a crise de 29 derrubou tanto a produção quanto a venda do café. Só que as riquezas produzidas pelo café serviram para alavancar as indústrias brasileiras que começaram a surgir. Então, depois de 1929, 30, 40, começaram a surgir as primeiras indústrias brasileiras. A gente falou sobre 1930 quando falou sobre indústria. E aí as primeiras indústrias brasileiras foram, na verdade, principalmente patrocinadas, alavancadas pelas riquezas acumuladas no período do café. Da página 28 tem um quadrinho ali, ó, Indústrias no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, justamente as primeiras cidades, né? Essas características de São Paulo começam a atrair mão de obra para as indústrias. Por que as indústrias se formaram em São Paulo? Porque já tinha muita infraestrutura pronta na época. Já tinha porto, já tinha ferrovia. Então, ali nós temos a abertura de novas vagas de trabalho por causa da indústria. A população começa a vir para São Paulo e a população de São Paulo começa a se multiplicar rapidamente. Na metade do século XX, a gente começa a ter a expansão dessas indústrias e desses serviços de São Paulo também para o Rio de Janeiro, e em pouco tempo São Paulo e Rio de Janeiro se tornam destino de muitos migrantes também, migrantes inclusive também os italianos, e aí São Paulo começou a se expandir para as cidades vizinhas ali, Santo André, São Bernardo, e formam um ABC paulista, que é a região industrial mais forte de São Paulo. Então as indústrias começam a se expandir a partir dali. Essa foi a raiz, a semente geradora das indústrias brasileiras, certo? E aí lá na página 29 nós temos, aí, nesse momento, a gente ainda está com a capital no Rio de Janeiro. A gente teve Salvador, Rio de Janeiro, e aí a gente tem lá em 1960 a inauguração de uma outra capital, que é até hoje nossa capital, que foi construída por Juscelino Kubitschek. Ela é na região central do Brasil. A ideia de Juscelino é fazer realmente um sistema radial, né? Tá a capital no meio e em volta ter o desenvolvimento brasileiro. Da capital sairiam estradas e comunicação com todo o Brasil. Nesse momento do surgimento de Brasília, o governo adota o sistema rodoviário como principal, meio que abandona o sistema ferroviário, a expansão do sistema ferroviário, e começa a investir em sistema rodoviário. E aí de Brasília para o norte, nordeste, sul, sudeste, sairiam acesso, porque Brasília foi montada no meio do nada. Brasília não tinha nada lá. Foi construído estradas, foi construído prédio, tudo veio do zero. Então o volume de trabalhadores que foi para aquela região para dar origem a Brasília foi um número gigantesco. Tanto que esses diversos milhares de trabalhadores, eles deram origem a cidades satélites, que são os aglomerados populacionais que surgiram em volta de Brasília por causa dos trabalhadores que foram para lá para dar origem a Brasília. Tá? Então, lá na página 29, fala justamente desses milhares de trabalhadores que foram para lá construir Brasília, que acabaram fixando moradia lá no entorno de Brasília, nas cidades chamadas de cidades satélites. E fala também que nesse período o Brasil, abaixo daquela imagem ali, ó, esse aqui foi o projeto piloto de Brasília, ó, primeiro desenho de Brasília. Isso parece o formato de um avião, era essa a proposta mesmo, tá? Então nessa época aqui, a gente surge Brasília e dela surgem diversas rodovias que vão dar origem, então, para a região centro-oeste ali do Brasil. Se vocês olharem na página 30, a nossa aula vai ter que horas, pessoas? Até 8h30, né? Tá. Para essa região do centro-oeste, aonde se instituiu Brasília, foi assim a oportunidade de urbanização, porque era um lugar que não tinha nada, não tinha nenhum tipo de indústria, não tinha comércio, não tinha estradas, não tinha casa, era um vazio. E aí a ideia também foi levar essa urbanização para aquela região lá. Essas rodovias que surgiram cruzando o país
criadas pelo governo federal é chamado de BR. As rodovias que são construídas e mantidas pelo Estado leva a sigla do Estado. Então, por exemplo, as rodovias dentro do Estado brasileiro, dentro do Estado catarinense, são chamadas de SCs. No Paraná, são as PRs, tá? Em São Paulo, são as SPs, tá? Então, em Santa Catarina, nós temos SC 401, SC 419, SC porque são rodovias construídas e mantidas pelo Estado. Quando é uma rodovia construída e mantida pelo governo federal, é chamado de BR, tá? E aí aqui nesse quadrinho aqui, ó, verde, aqui, ó, nesse quadrinho verde, explica o porquê da numeração. A numeração, do começo da numeração, tá? E aí depois os outros números são por organização de diversos tipos de cadastrais. Mas o primeiro número serve para indicar o sentido da rodovia. Então, se for uma BR que começa com o número 1, como é o caso da BR-101, ela tem um trajeto norte-sul, certo? Se for uma BR que começa com o número 2, ela tem um trajeto leste-oeste. Então, se você está numa BR que começa com 2, não é SC, BR. Numa BR que começa com 2, ela está fazendo um caminho do leste para o oeste, certo? Se for número 1 na frente, norte e sul. Se for número 3, ela está na diagonal, ou sudeste, nordeste, ou noroeste, ou nordeste, sudoeste, ou nordeste, noroeste, sudoeste, tá? Então é esse caminho diagonal, tá? Se começar com o número 3, é diagonal, tá? Do noroeste para o sudeste ou do nordeste para o sudoeste, tá? Então, se for número 0, se for uma BR que começa com 0, é porque ela começa numa capital. Tem essa também. Se começar com 0, começa na capital. Se começar com o número 1, é sentido norte e sul. Se for o número 2, é leste e oeste. Se for o número 3, é diagonal. E ainda se for uma BR que começa com 4, é uma BR que liga duas outras rodovias. É uma conexão entre duas rodovias, tá? É por isso que funciona, então, a numeração ali na página 30, para quem não achou muito claro a minha explicação, dá uma olhadinha naquele quadro azul ali da página 30, tá? E quando é uma rodovia produzida, fabricada, construída pelo Estado e mantida pelo Estado, aí vai levar a sigla do Estado como nome, tá? A gente sabe que o Brasil foi se expandindo para o interior por causa das riquezas de ouro, diamante, por causa dos bandeirantes que saíram desbravando, em busca das drogas do sertão. Diversas razões fizeram com que as populações começassem a adentrar o território brasileiro e ocupar. Aqui na página 31, nós temos um mapa da população brasileira. Olha meus rabiscos, ó. Esse mapa aqui, o que ele mostra? Quanto mais escuro for, maior a população. Então, se vocês observarem aqui, mesmo sabendo que o Brasil gradativamente foi se expandindo para o interior, a gente sabe que até hoje a concentração populacional, a concentração industrial, a concentração de riquezas, ela acontece mais na região litorânea, e uma das explicações para isso é justamente a formação, a forma de colonização, tá? Rede urbana. Como é que um país se conecta? Através de estradas de comunicação. Entre as cidades que fazem parte do estado ou do país, existem cidades mais importantes e menos importantes. As cidades que influenciam municípios no seu entorno, dependendo do grau de influência, são chamadas de metrópoles. Não é pelo tamanho territorial e nem pelo tamanho populacional, e sim pelo grau de influência que a gente fala que uma cidade ela é uma cidade metrópole, certo? Então, no Brasil, nós temos esse mapa aqui, ó, que mostra as principais áreas. Os pontos aqui são as principais metrópoles,
e a sua área de influência. Porém, entre as metrópoles, existem aquelas que são mais influenciadoras do que as outras. E existe uma hierarquia. Então, no Brasil, nós temos um total de 12 principais centros urbanos, né? Aqui, ó, na página aqui embaixo, aqui, ó, são 12, olha aqui, ó, 12 principais centros urbanos, os maiores. E aí foram divididas aqui, ó, em 3 grupos diferentes, ó. Grande metrópole, metrópole regional e metrópole, certo? Esse é um grau de influência, quando é metrópole, e dentro da metrópole está dividido nesses 3 patamares. Depois nós temos as capitais regionais. As capitais regionais, ela tem uma abrangência mais regional, tá? Tem o grau de influência dela é mais limitado. E aí são divididas entre capital regional A, B e C, também de acordo com o nível de influência. E por último, nós temos os centros sub-regionais, que é uma abrangência menor do que as metrópoles, é uma influência menor do que as capitais regionais, tá? São os centros sub-regionais. Só para vocês terem ideia, metrópole, de acordo com essa classificação aqui, tá? De acordo com o IBGE, metrópole no Brasil tem 15. Tá? Aqui falam em 12, porque a nossa apostila não está atualizada. Nós sofremos uma atualização agora em junho. Lembra que eu falei para vocês? Entrou Florianópolis, entrou Campinas, não lembro qual é a terceira que entrou. Hoje nós temos um total de 15 e não mais 12, tá? São 15, certo? De capitais regionais são 70 e de centros subregionais são 170, certo? Aqui embaixo, na página 34, nós temos ainda falando sobre as regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas são aquelas que são influenciadas por uma metrópole, certo? A única coisa que eu acho legal saber disso aqui é que uma região metropolitana, uma das características marcantes dela é que nela tem conurbação, centros urbanos de cidades diferentes que se encontram. É a grande marca dessas áreas metropolitanas. E não esqueçam que Florianópolis hoje faz parte do grupo de metrópoles, tá? Deixa eu ver ali, nós temos ainda 13 minutinhos, né? Até aqui estamos bem? Alguma dúvida? Como é que tá? Tranquilo? Mais assuntos históricos, né? Mais assuntos históricos hoje, né? Na página 36 tem 3 termos importantes, tá? Planejamento urbano, plano diretor e estatuto da cidade. São 3 termos diferentes. O que é planejamento urbano? Um governador, um presidente, um prefeito, para que ele possa ministrar o seu município, gerenciar o seu estado, ele tem que se organizar, ele tem que se planejar. Ele não pode pegar o dinheiro e sair comprando, eu vou comprar tudo de material para criança. Tem criança no município que precisa de tanto assim? Mas não tem que dividir um pouquinho com as despesas com os idosos? Eu vou fazer só creche. Mas quantas crianças você tem? Então você tem que fazer o planejamento, reuniões com diversos representantes de diversas áreas, com parte de saúde, de educação, de segurança, e decidir aonde você vai investir o seu dinheiro, que eu digo dinheiro do governo, para fazer as melhores coisas e mais importantes e mais urgentes. O planejamento não tem fim. Você planejou para fazer as ruas que faltavam, então agora nunca mais precisa investir em ruas? Não, a cidade se expande e você vai precisar expandir a sua cidade, certo? Então, com isso, você tem planejamento contínuo. Nesse começo da página 36, que fala sobre planejamento, fala assim, planejamento urbano é um processo de criação e desenvolvimento de soluções com o intuito de qualificar e, por vezes, até revitalizar alguns espaços. E esse planejamento, ele é necessário e contínuo. Entendeu o que é planejamento urbano? Você se planeja para ir na festa? Eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você se planeja para resolver as suas questões da prova? Eu tenho que estudar isso, tenho que ver tal vídeo. Planejamento urbano, os governantes, eles têm que planejar o que eles irão fazer no espaço territorial que eles governam.
quanto que eu tenho de dinheiro, quais são as minhas demandas, o que eu tenho que fazer primeiro, qual é o mais urgente. E aí, plano diretor e Estatuto das Cidades entra na questão de leis. Está na Constituição de 1988 que todo município com mais de 20 mil habitantes ele tem que ter um plano diretor, que é um conjunto de leis que define como é que vai ser o desenvolvimento socioeconômico, como é que vai ser a preservação ambiental, qual é o espaço do município que é residencial, qual é o espaço que pode ter indústria, quantos patamares o prédio pode ter, todas as organizações urbanas que tem, todas as organizações no município que tem, quais são onde é que pode ampliar a estrada, aonde pode fazer derrubada de mata para ampliar, tudo está definido no plano diretor. E esse plano diretor, toda cidade que tem mais de 20 mil habitantes é obrigada a ter, de acordo com a Constituição Federal, certo? Então, é um documento que o município tem que formar, o município tem que criar. É um documento que explica justamente como é que pode acontecer o desenvolvimento socioeconômico e como é que vai se dar a preservação do ambiente daquele município, tá? E ele tem que ser atualizado também, claro. E aí nós temos o Estatuto da Cidade. O plano diretor foi instituído pela Constituição Federal, 1988. Já o Estatuto da Cidade, ele foi instituído em 2001, ele é uma lei, o Estatuto da Cidade é uma lei federal. E essa lei federal, ela cria normas de como é que a parte urbana vai se organizar para atender o bem coletivo, para atender a segurança coletiva, para atender o bem-estar dos cidadãos. Então, cidade é área urbana. Então, é uma lei que trata da área urbana. É uma lei que vai definir quais são as normas públicas que vão atender ao interesse do coletivo, que vão atender ao interesse da segurança e do bem-estar e do equilíbrio ambiental nas áreas urbanas. Tá? Então, isso aí é o que faz o Estatuto da Cidade, tá? Por último, pessoas, o último teminha ali da página 37, segregação, separação. Segregação socioespacial, sociosocial, condições financeiras, como é que as pessoas se organizam socialmente. Então, é uma separação social, socioespacial, uma separação social no espaço geográfico, na área urbana. Essa foto aqui, que está aqui, ela é uma foto que ela foi premiada, porque olha só, nós temos um condomínio de luxo, com piscinas, e nós temos uma área aqui, ó, de barracos, onde mora 5, 6, 8 pessoas em áreas, em pecinhas pequenininhas. Ou seja, a diferença social foi concretizada no espaço físico. Você olha para aquele território ali e você sabe, aqui está a área de riqueza, aqui estão as áreas de pobreza. Por isso que a gente fala que é socioespacial. No espaço eu vejo e está claro a divisão social entre aquelas duas regiões ali. Numa área eu sei que tem toda a infraestrutura. Tem alguém com o microfone aberto, pessoas? Numa área eu sei que tem toda a infraestrutura e na outra eu sei que tem carência de esgoto, de telefonia, coleta de lixo, não tem estradas definidas, não tem... E na outra lá tem, ao contrário, tudo de bom e do melhor. No espaço está claro a divisão social. Isso é chamado de segregação socioespacial, tá? Infelizmente, né, a gente sabe que a diferença de valores de espaço ali é gigantesca. A gente sabe que geralmente essas áreas carentes, elas ainda têm riscos de desabamento, escorregamento de terra, de incêndio, porque é tudo cheio de bico, de puxado de luz e isso e aquilo, então a gente sabe desses problemas. A gente sabe que são áreas que são consideradas aglomerados subnormais. O que caracteriza um aglomerado subnormal? É uma região que, além de ter muitas irregularidades de ocupação, muitas falta de infraestrutura, mas aí na página 39, lá no topo, tem uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Apesar de todas essas dificuldades, é muito mais fácil você encontrar num aglomerado subnormal
solidariedade, valorização do espaço comum, porque as pessoas têm que se ajudar nesses cenários. Então é comum você encontrar solidariedade, parceria, o vizinho que ajuda, o vizinho que olha a tua criança para você ir trabalhar, aquele que dá um prato de comida porque você está sem nada. Então a solidariedade é muito forte nessa região. Certo, pessoas? 5 minutinhos para dúvidas? Dúvidas, seu Manuel? Só achou a aula agora? Faltando 10 minutos? Ai, seu Manuel. Ai. Essa sala, na verdade, ficou com um monte de faltas hoje, né? Meus queridos, dúvidas de qualquer parte da somação das vilas, das cidades, Cidade do Ouro, cidade as capitais? Alguma dúvida? Planejamento que os prefeitos, governadores e presidentes têm que fazer, o plano diretor, que é o documento da prefeitura que ela é obrigada a fazer, toda cidade tem mais de 20 mil habitantes. A gente chama de metrópole. Ali ela está naquela lista ali, acho que ela aparece, porque a nossa apostila é de 2011, né? Vocês podem observar ali, ó, ela não aparece, né? Ela entraria na parte C ali, tá, Luiz? Metrópole só. Lá na parte metrópole, tá? Na letra C, tá? A grande metrópole nacional, a única que a gente tem é São Paulo. Aí nós temos grande metrópole nacional, a única é São Paulo. Metrópole nacional é Rio de Janeiro. E Brasília por questões administrativas, né? E metrópoles, nós temos diversas, inclusive Florianópolis, que entrou agora, que você pode observar, quem quiser incluir ela ali. Metrópole, Campinas, e está faltando uma que a professora não está conseguindo lembrar. Não estou conseguindo lembrar quem que é a terceira. Tá? Mas incluam ali na letra C a nossa Florianópolis querida. Dúvidas, meus lindos? Não? Não, professor. Tá tudo de boa? Depois eu vou colocar ali na página de vocês ali. Na verdade, nós temos poucos exercícios ali na apostila, né? Sobre esse assunto. Ali está a primeira questão na página 40, perguntando como é que São Paulo se caracteriza de acordo com a rede urbana. Acabei de falar para vocês, né? Como é que ela se classifica Salvador, Porto Alegre e Goiânia. Também é só olhar naquela listagenzinha lá. Qual é a capital regional A? É só olhar a listinha lá, não tem erro, né? E 2 metrópoles se destacam na região norte, também está tudo na listinha. Tá? Na página 43, ali, para quem quiser marcar lá, a 4, questão 4 do Enem lá é a letra D, e questão 5 é a letra E. Depois vocês deem uma olhadinha nos gabaritos e tentem entender o porquê, tá? Certo, meus amores? E lembrem que eu falei para vocês, se a prova não entrar exatamente no começo da tarde, mas ela entra, aí a professora vai dar um tempo maior para vocês responderem. Combinado? Certo? Beleza, professora. Quem não tem nenhuma dúvida tá liberadaço, tá? Beijo para vocês, ó. Beijão. Beijo, professora. Tchau, tchau. Esse pessoal que não tinha dado presença mesmo, não chegou mesmo, não deu sinal de vida, porque ele deu falta mesmo, né? Depois eu vou dar uma olhadinha no sistema se alguém entrou ali com 10 minutos, até 10 minutos, 15 minutos, eu dou presença ainda. Tchau, Gabi, tchau, Luiz, tchau, Sofia, Marcos. Beijão pra vocês. Tchau, tchau, seu Manuel. Vamos acordar mais cedo na próxima aula, seu Manuel. Temos uma aula por semana, seu Manuel. Um encontro por semana, né? Seu Gustavo, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau, meus queridos. Oi, professora. Oi? Então São Paulo ficou, tipo, tão conhecido assim por causa dos minérios? Na verdade, não. São Porque, Paulo tipo, foi uma fé. São Paulo que a fez capital São era Paulo. Salvador. A capital era Salvador na época da cana-de-açúcar. Quando surgiram o ouro
quando surgiu o ouro em Minas Gerais, descoberta do ouro em Minas Gerais, aí mudaram a capital para o Rio de Janeiro. Ah, tá. Uhum. Rio de Janeiro, tá? E São Paulo se tornou uma cidade importante em função do café, mas a capital não foi transferida para São Paulo, tá? Não se transferiu. As capitais que a gente teve foi Salvador, Rio de Janeiro e depois Brasília. Certo? E eles ficavam fazendo as vilas para ajudar a meio que transportar alimento, igual que fazia da carne. As minas de ouro, de Não, diamante. as vilas. As vilas. As vilas é porque as pessoas vinham para trabalhar o Portugal, quando começou a trazer pessoas para colonizar o Brasil, foram por algumas razões. Uma, para buscar uma nova fonte de riqueza, para realmente extrair coisas do Brasil. E a outra é que ele tinha medo que outros países estavam de olho nos territórios brasileiros. Ele começou a fazer... Lembra que ele fazia a capitania dos portos? Que ele dividiu as terras portuguesas em fatiazinhas lá? E aí cada fatia daquela lá ele ocupou com portugueses. Daí foi o começo da ocupação. Só que esse começo da ocupação foi muito devagar. E a primeira ocupação que foi dando certo foi essa região ali de São Paulo, na Vila de São Vicente e na Vila de Cananéia, com Martim Afonso. Só que a atividade que começou a gerar riqueza acabou se deslocando mais para a região Nordeste. Por isso que, apesar de na região de São Paulo a gente ter a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, a primeira cidade foi Salvador, já para uma região mais Nordeste. Porque as riquezas, a cana-de-açúcar começou a se transformar na grande fonte de riqueza. Aí começou a ser necessário ter uma capital no Brasil, a capital da colônia. Aí Salvador foi a capital da colônia. Foi a primeira capital nossa. E continuou capital durante muito tempo, foi uma das cidades mais populosas do Brasil durante muito tempo, até a descoberta do ouro em Minas Gerais. E aí pronto, aí já transferiram a capital para o Rio de Janeiro. Para ser mais fácil de controlar o ouro que saía de Minas Gerais e depois se desembocava no oceano, no mar, né, que era transferido para outros lugares. Mas para ter certeza que todo mundo estava pagando imposto, eles colocaram uma capital numa posição mais estratégica. Tá bom. Certo? Beijão. Entendi pra você. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá, meus queridos?